Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, nós estamos falando sobre a série de angelologia, os anjos e demônios. Nós estamos falando agora da patrística, das questões dos anjos caídos. Então, hoje nós vamos ver, ao longo da história da igreja, o que foi determinado pelos concílios, né, sobre a questão do diabo, Lúcifer, Satanás, como vocês quiserem chamar. Meu nome é Maria Alice, sou professora de Teologia no Rio de Janeiro. Espero todos vocês no meu canal do YouTube, Alice Bisca. Espero que vocês adquiram a sua apostila, ajude a professora e vamos seguir em frente, levando a mensagem, a palavra e o conhecimento da teologia a todos. Espero que vocês gostem. Eu falo de uma forma mais acessível para que todos possam entender um pouquinho. Eu tento, pelo menos, né? Então vamos lá, falar sobre os padres da igreja. O diabo é chamado sobretudo de Satanás, maligno, Lúcifer, o portador da luz. Isto com uma base lá em Isaías. Isaías, livro de Jó, também vai falar. No que diz respeito aos demônios, são anjos decaídos, vítima do desejo de possuir as filhas do homem. Quanto ao magistério eclesial, o magistério da igreja, ele vai, ao longo do tempo, sendo modificado sobre esta questão. Então, primeiro, ele passa a ter um erro dualista, chamado o corpo, que vai dizer que o corpo, eu sou dos priscilianos, diz que o corpo faz parte da criação do diabo, porque o corpo leva ao desejo, leva à corrupção. Então, eles tinham esse erro, isso é um erro. Aí o Papa Leão I ensina, lá em 447, que o diabo não é uma substância originária saída de modo autônomo, por ele só, do caos. Ele é criatura de Deus, é que o Papa nos ensina em 447. Essencialmente boa, por quê? Deus não pode criar nada essencialmente mal. Então ele, por sua essência, porque tudo que Deus criou foi bom, foi muito bom. Então, a essência é boa, que fez mau uso da sua liberdade. Ah, perfeito! Ele teve a liberdade, nós temos a liberdade de estarmos ou não configurados a Cristo Jesus. E isso me leva o quê? Ao pecado. E o pecado me leva o quê? À morte. Porque quando eu estou longe de Deus, eu estou morta, estou oca, estou vazia. Eu posso estar viva na carne, mas estou morta espiritualmente, que é muito pior. Então ele vai ensinar que assim também vai ensinar Inocêncio III, o seu pecado é estruturalmente igual aos dos homens. Quer dizer, é por ato de livre escolha, é o livre-arbítrio. Nós cremos que o diabo tornou-se mal não por predisposição, mas por livre escolha. Eu me configuro ao pecado por livre escolha. Não adianta eu colocar a culpa no irmão, a culpa no vizinho, a culpa no diabo. É sua culpa. Me desculpa. Se você agiu pecando, não é culpa de ninguém. A culpa é sua. Vai lá administrando a sua consciência, vai fazendo uma reta contrição, né? Peça perdão, porque Cristo é misericordioso e a nossa igreja também é muito justa e misericordiosa, quer que você volte, mas por isso nós temos os sacramentos. Faça o sacramento da reconciliação, nós estamos nessa época, né? Não se esqueçam de fazer o sacramento da reconciliação, é muito importante. Quanto ao modo de ação do diabo e seus anjos no mundo da teologia clássica e o magistério ordinário, afirmam 3 modos diversos. Primeiro, a tentação,
que se faz de maneira de sugestão, de despertar, normalmente para uma inclinação para o mal. Mas só há pecado quando provém do seu livre consentimento. Só é pecado quando você dá o seu livre consentimento. Isso é muito importante. A obsessão, ação diabólica apenas exterior, na qual a vítima é atormentada fisicamente, sem a perca do domínio sobre os atos do seu corpo. Quando a ação demoníaca incide sobre lugares e ambiente, vão chamar de infestação. Então nós podemos estar, e nós vemos isso, né? Quantos lugares a gente vê que tem uma infestação ali do mal? Agora, cabe o meu livre-arbítrio me afastar ou permanecer, né? Muita gente permanece, gosta, né? De ficar ali, se sente bem. Outros não chegam nem perto, não agrada. Mas a gente percebe. Nós temos aquela intuição, ó, aquele anjinho bom aqui, ó, igual desenho animado, tem um malzinho de um lado, um anjinho bom, mas o anjinho bom diz, sai daí, filho, sai. Às vezes a gente insiste, né, em ficar, aí se dá mal. E o terceiro é a possessão, na qual o demônio se serve do corpo da pessoa, com esta mesmo faria, move, fala, atua, sem que o processo consiga resistir a isso. O processo que a pessoa não consegue resistir, é o diabo atuando nela. Embora a sua vontade permaneça inatingida, convém ressaltar que não há nenhuma declaração solene da Igreja sobre temas como obsessão e também possessão. Vou repetir, não há nenhuma declaração solene, não é dogma, solene da Igreja sobre as questões de possessão e obsessão. No entanto, a Escritura e a constante tradição da Igreja apontam para uma real possibilidade dessas realidades, de modo a não negá-las simplesmente. Mas a gente tem temor, elas são temerárias. Alguns teólogos e também exegetas mostram-se hoje propensos a negar a existência individual do diabo, que seria apenas uma manifestação concreta do mal moral no mundo. Então, o diabo é o mal moral no mundo, é a corrupção. Isso é o diabo. Não é uma forma também de Satanás entrar, né? Expressa numa cultura pré-científica pelos escritos do Novo Testamento. Em 1969, já no século XX, né? Herbert Hart vai dizer, docente lá do Antigo Testamento, da Universidade de Tubinga, ele vai dizer que chegou a negar a existência do diabo. Ele seria apenas um ser mitológico do mal presente aqui no mundo, que ultrapassa a simples soma dos males individuais. Então, há várias correntes teológicas sobre esse tema. Que pensar de tais tentativas de compreensão? Se é verdade que os anjos existem, e, segundo a grande maioria dos teólogos, verdade de fé definida pela Igreja, né, a existência dos anjos, torna-se muito difícil nós teólogos católicos, né, que nós temos o magistério da Igreja como guia, negarmos a existência individual do demônio e seus anjos, sem ferir, portanto, a fé da nossa Igreja,
Então, quem é católico, quem segue a doutrina da igreja, do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura, e tem o Papa como mentor, né, porque ele tem infalibilidade, o Espírito Santo está com ele nas questões de doutrina, de fé e moral, nós não podemos negar. É necessário afirmar, portanto, que existe tais liberdades e essas são capazes de um não a Deus. Eu sou capaz, pelo livre-arbítrio, de negar a Deus. Os anjos também. E é plenamente lícito supor que algumas das tais liberdades tenham efetivamente respondido negativamente a Deus. E esta constante tradição bíblica eclesial assim deve se manter na nossa fé católica, a afirmação da existência do diabo e de seus demônios. Ademais, para uma reta avaliação da demonologia, que é o estudo dos demônios, do Novo Testamento, Ratzinger propõe pontos que vão nortear e dar um cunho hermenêutico a esse conteúdo teológico. Na próxima aula, que isso é um pouco mais denso, essa matéria, nós vamos falar sobre esses temas de Ratzinger, tá bom? Obrigado a todos vocês, espero que vocês se preparem para o Natal com muita paz, muita saúde. Eu sei que as pessoas nesse momento estão sofrendo muito, estão sem seus entes queridos, muitos mortos, muitos natais vazios, sem abraço, sem beijo, sem carinho. Mas saibam que virtualmente a gente também pode estender a nossa mão, estender o nosso conhecimento, estender o nosso carinho. Eu amo vocês de todo o meu coração. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Então, a todos os meus alunos, a todos os meus amigos, aos meus familiares, que eu não vou estar... Meus familiares são 5. E, infelizmente, esse Natal só vou passar com o meu filho. Porque eu já tive problemas de saúde, já tive câncer, então eu sou do grupo de risco, realmente. Então, eu estou em casinha, quietinha, mas amo todos vocês. Eu queria estar reunida, entendeu? Com aquela alegria, tomando nosso cervejinho, nosso vinho, comendo bolinho de bacalhau, rindo bastante, mas espero que no próximo ano nós possamos estarmos todos juntos, unidos numa só alegria. Obrigada a todos vocês, que nós tenhamos um início de semana, uma preparação natalina, de muita reflexão, de muito amor ao próximo, de muita empatia, de solidariedade. E é isso que eu desejo a todos vocês, saúde. Se cuidem, fiquem em casa, porque você é muito importante. Beijo.